na ICB Curianópolis, há um discípulo do Senhor Jesus chamado Lucas Gonçalves de Almeida Nogueira. Lucas Gonçalves nasceu no dia 19 de maio de 1996, na cidade de Colinas, Tocantins. É o filho mais velho de Francimar Gomes de Almeida e Maria Gonçalves de Abreu. Lucas Gonçalves chegou em Curianópolis no ano de 2009 e no ano de 2010 passou a fazer parte da ICB Curianópolis. Em 2017, casou-se com Kate Lohane, formando a sua família, e foram abençoados com o fruto que o Senhor lhes deu, chamado Uriel Lucas. Como discípulo do Senhor Jesus, Lucas Gonçalves tem se dedicado a servir ao reino, servindo no serviço litúrgico como diácono e cumprindo o ID de Jesus, liderando célula e fazendo e multiplicando discípulos. Nesta conferência, o Senhor o designou para ministrar aos nossos corações. Com muita alegria, vamos receber o discípulo do Senhor Jesus e líder de célula, Lucas Gonçalves de Almeida Nogueira. Irmão, eu já estava nervoso e agora não sei se eu vou dar conta de falar outra coisa, né? Amado, sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Os levitas, pode ficar à vontade. Amados, para mim estar ministrando aqui hoje, depois de ver esse vídeo, para mim é um motivo de muita alegria, né? E passamos situações bem complexas aqui na nossa chegada em Curianópolis, mas em todas as horas Deus estava conosco. Amado, essa conferência para mim é uma oportunidade muito grande. Quando foi passada essa responsabilidade dessa ministração para a gente, eu confesso que fiquei um pouco nervoso, porque é algo sério estar ministrando sobre algo de Deus. Aliás, tudo que nós fazemos hoje aqui no Reino de Deus é sério, nada é por bobagem, nada é por brincadeira. E, amados, quem estiver anotando, anote aí. Quem eu vou ganhar para Jesus esse ano? E o ano nem terminou. Quem está anotando aí, me acompanhe. Quem eu vou ganhar para Jesus esse ano? Peço para abrir em Mateus 28, 19 ao 20. Mateus. Amados, quando o Filho de Cristo veio sobre essa terra, ele veio com uma missão, e essa missão que ele veio foi fazer discípulos, foi ganhar almas para Cristo. Se a igreja de Curianópolis, se as igrejas de Curianópolis, não vou colocar a igreja Casa da Bênção, mas se as igrejas de Curianópolis ainda está de pé, é porque quando o Filho de Deus vivo, o Filho do homem, que era Filho de Deus, veio sobre essa terra, ele deixou um propósito para a gente cumprir, e foi fazer discípulo aqui nessa terra. E eu gostaria de pedir para os irmãos que estão ali na porta, todos vir para frente um pouquinho, que eu me concentro melhor nas ministrações. Amém? Então, amados, não há outro motivo. Se as igrejas de Curianópolis ainda estão com a porta aberta, é porque a graça de Deus ainda está se cumprindo, né? Quando o Filho de Deus veio sobre a terra, ele veio para fazer discípulos, né? E nós temos diversos discípulos. Ontem mesmo tivemos uma apresentação, né, com os 12 discípulos de Cristo, né? Tivemos aí uma irmã Mara que ministrou sobre o apóstolo Paulo. Mais tarde a gente vai falar sobre o apóstolo Paulo. E amado, não se assusta com o que eu vou falar. Quando a gente olha para a história do apóstolo Paulo, a gente como cristão, a gente fica com vergonha. Quando eu olho para a história de Paulo, eu fico com vergonha da minha carreira cristã, né? Quando a gente olha para a trajetória que Paulo teve sobre a terra, eu fico com vergonha de ser cristão, amado, porque ele foi muito além, ele superou todas as expectativas, todas as necessidades. Paulo não teve vida, né? Paulo teve função sobre a terra, e a função foi ganhar pessoas e fazer discípulos para Jesus, amém? Amados, vamos ler. Eu gostaria que toda a igreja lesse comigo, Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, vão
Amém, amados? Amados, aí é uma passagem aonde está Jesus e os 12 discípulos dele chegam naquele momento. E um dos seus discípulos às vezes ficaram com medo, porque Cristo tinha morrido naquele cavalo. Mas naquele momento ele tinha ressuscitado e chegou ali. E o detalhe é que ele fala o seguinte nesse versículo: vão todo o povo do mundo e faça que eu seja meus seguidores. Amado, quando ele fala, faça que ele seja meu seguidor, essa mensagem está falando para a gente, não mais por 12 discípulos dele. Cristo está querendo, Jesus está querendo que nós levante nossas cadeiras e comece a fazer seguidores para eles. Amado, fazer discípulo é se conectar com pessoas. Não tem como você fazer discípulo sobre a terra, ganhar pessoas para Cristo, se não tiver em conexão com pessoas. Quem aqui é conectado nas redes sociais? Levanta a mão. Todo mundo aqui é conectado nas redes sociais. Agora imagine o seguinte: você ser conectado com o Espírito Santo para fazer discípulo para Cristo. Isso é muito magnífico, amado, E a gente só consegue fazer discípulo, a gente só consegue fazer o ídolo que Cristo falou em Mateus 28, 19 e 20, se a gente conseguir conectar com pessoas. Amado, não dá para fazer discípulos sobre a terra. Não dá, um crente não consegue gerar outro crente se não tiver a vida conectada com pessoas, Vocês entenderam? Anote aí. Não dá para um crente fazer outro crente se não tiver a vida conectada com pessoas. Vocês entenderam? Para a gente fazer o ídolo de Cristo, para a gente cumprir esse mandamento que está escrito aqui, essa palavra que está escrito em Mateus 28, a gente tem que se conectar com pessoas. E amados, e hoje todo mundo aqui é conectado com pessoas, amém? Todo mundo aqui tem várias pessoas no seu redor. Amado, achamos que nosso ciclo de pessoas é pequeno e não temos ninguém para levar a Cristo. Sabia que tem gente que pensa dessa maneira? Tem gente que acha que não tem mais ninguém para levar a Cristo. Tem pessoas que acham que não tem mais ninguém para convidar para ir para a cela, Tem gente que acha que não tem mais ninguém para levar para a igreja. Mas, amados, eu quero te convidar. Se você parar um minutinho e prestar atenção, você vai ver inúmeros de pessoas precisando de uma palavra. E entenda uma coisa, amado. Deus naquela época separou 12. Hoje ele separou multidões, ou tanto de gente, Naqueles dias ele separou apenas 12 para discipular. E hoje as coisas estão mais fáceis. Hoje, ou tanto de gente vestida na camiseta, eu faço discípulo. Amado, você acha que você está vestido nessa camiseta porque ela é bonita? Não, amado, não é porque você tem condição de pagar essa camiseta. Você está vestido essa camiseta porque você está fazendo aquilo que está escrito em Mateus 28, fazer seguidores para Cristo. Amado, não há outro motivo se a gente ficar sobre essa terra, senão fazer seguidores para o reino de Deus. Amém? Muita gente acha, amados, que não tem mais quem convidar, quem mais chamar para vir para o reino de Deus. Há pessoas conectadas na sua vida, que nós nem imaginamos, pessoas que podemos levar para nossas células, mas nem sempre percebemos. Nossa célula é uma arma secreta. Amados, quem participa de uma célula aqui? Amados, se você não estiver participando de uma célula, a gente vai fazer uma oração agora e Deus vai quebrar essa perturbação na sua vida. Porque isso é uma perturbação. Amado, a célula é uma arma secreta que Deus deixou sobre a terra, que Deus deixou sobre o nosso ministério para ganhar pessoas para Cristo. Amado, hoje não há outra maneira de um crente fazer discípulo a não ser levando para a célula. Então, amado, se você não participa de uma célula, tem algo errado na sua vida. Tem algo errado. O irmão que não participa hoje de uma célula dentro dessa igreja, ele está com a vida destruída. Porque tem algo errado na vida dele. Porque as células, amado, ficou direcionada para a questão gerar comunhão, para gerar compartilhamento da palavra de Deus. E através dessa comunhão, as células vão se multiplicando. Amados, aqui nessa igreja, eu vejo todo mundo que está sentado como líderes, Amém? Todo mundo como líder. Nem todo mundo vai ter um chamado de liderança. Eu mesmo não tenho um chamado de liderança. Eu estou aqui porque sou bem tremitido mesmo. Mas eu não tenho um chamado, amado. Mas todas as vezes que Deus me chama, eu estou à disposição.
Porque todo mundo, mesmo que não tenha um chamado, mas tem a capacidade de ganhar uma pessoa para o reino de Deus. E eu vou explicar como que essas pessoas têm capacidade. Mas isso é muito longe da realidade. Há muita gente aguardando se conectar a uma lista de pessoas que está ao seu alcance. Seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho. Essas pessoas são nosso mundo. Amado, no nosso trabalho, na nossa vida familiar, na nossa ida a algum lugar, a gente sempre vai conhecer pessoas que estão passando por problemas, pessoas que estão precisando da palavra de Deus. Amado, eu fico chateado quando eu vejo uma postagem de um crente nos status sobre alguma coisa evangélica, evangelizando. Nem por que esse crente não para de postar e vai chamar uma pessoa lá do contato dele para ir para a célula? Né? Porque é mais produtivo, é mais, como se diz, vai ter uma eficácia maior. Amém? Quem está conseguindo me entender? Amados, existe 3 grupos de pessoas que a gente não dá atenção, que a gente não, como se diz, a gente não se importa com essas pessoas. Existem 3 grupos, e quem estiver anotando, anota aí. O primeiro grupo, as pessoas cenárias. As pessoas cenárias. As pessoas cenárias. As pessoas cenárias, amado, quem anotou aí, eu vou dizer, são pessoas do nosso mundo que nunca prestamos atenção nelas, passamos por elas e ignoramos, porque achamos que elas não têm nada a ver com a nossa vida. Anotar aí, pessoas cenárias são aquelas pessoas que a gente passa durante o dia a dia e achamos que a gente não tem nada a ver com a nossa vida, que não tem nada a ver com a vida delas. São pessoas que você não se importa com elas, mas os olhos de Cristo se importam com essas pessoas. E quem são essas pessoas? Amado, essas pessoas talvez seja aquele irmão que mora lá no seu bairro, né? Aquele vizinho chato pra caramba, que liga o som 1h da manhã e começa a dançar aquele reggae lá, né? Misericórdia mesmo, irmão. Mas esse vizinho chato pra caramba, ele é um alvo para Cristo. Né? Às vezes a gente achando que esse vizinho, ele não é um alvo, a gente às vezes fica até com raiva desse vizinho, né? Que coloca o som lá, o reggae dele lá, e às vezes a gente não queremos chamar ele para vir para os pés de Cristo, não queremos chamar ele para a célula. Mas esse vizinho, ou então aquele vizinho que mora na outra rua, eles são um alvo específico para você romper, para você ganhar. Amado, todo mundo aqui trabalha, não trabalha? Eu tenho certeza que na sua casa, na sua rua, no seu bairro, tem uma pessoa que você passa com ela todo santo dia, né? Todo santo dia. Um exemplo aqui, vou usar o irmão Milton. O irmão Milton, ele trabalha na rua todo santo dia. Eu tenho certeza que quando ele levanta, tem uma senhora que sempre está varrendo a calçada lá na porta. Tenho certeza, né? Geralmente, eu me levanto, todo dia que eu levanto, irmão, tem um irmão lá em frente à minha casa que fica lá fora todo santo dia. Eu não converso muito com ele porque ele já é crente. Aí 2 crentes, não dá. Ele já tem a religião dele e eu tenho a minha, então cada um fica na sua igreja. Mas se ele não fosse crente, meu dever como cristão era tentar me conectar com ele, né? Era tentar chegar a esse irmão para convidar ele para a minha célula, ou convidar para a célula de um líder, ou convidar ele para a igreja, né? Essas são as pessoas cenárias, são as pessoas que moram no seu bairro, ou às vezes moram na sua rua, e você não dá importância. Essas são as pessoas cenárias. Aquele vizinho da rua do fundo, aquele vizinho que mora atrás, são pessoas cenárias que você não dá importância. Mas ela, amado, Deus, da mesma forma que Deus ficou feliz quando você foi ganhado para Cristo, Deus também vai ficar feliz quando você ir lá e ganhar aquela pessoa para Cristo. Amém? Amém? Quem entendeu? Pessoas cenárias são nosso vizinho, que nós não gostamos dele, aquele vizinho barulhento, né? Aqui tem um testemunho do irmão que morava na rua ali, por uma da outra cidade que nós temos ali. E esse irmão, ele disse que tinha um vizinho que sempre perturbava ele, né? E ele começou a orar pela vida desse vizinho. E hoje esse vizinho é mais controlado. O vizinho não está na igreja, mas esse vizinho é mais controlado, né? E esse irmão está tentando se aproximar desse irmão, desse vizinho lá meio perturbado. Amém? Então, amado, é o nosso dever, né? Quem está anotando? Segundo aí, pessoas, aparelhos. Pessoas, anote aí, pessoas, aparelho. Quem são essas pessoas? Amado, são pessoas que nós até aceitamos, que nós conversamos dia a dia com essa pessoa. Talvez essa pessoa, amado, ela tem um relacionamento bem próximo com a gente, as pessoas aparelho.
Quem são as pessoas aparelho? São aquelas pessoas que a gente vê no dia a dia. Mas como no dia a dia? Quando você vai no mercado, o açougueiro, né? Quando você vai na frutaria, né? Essas são as pessoas aparelho. As pessoas aparelhos são pessoas que vai na sua casa fazer manutenção em algo, né? Quem aqui já chamou alguém para fazer um serviço em casa? Todo mundo já chamou. Todo mundo vai na frutaria, todo mundo vai no mercado comprar algo. E lá a gente encontra as pessoas aparelho, que são as pessoas que a gente paga pelo serviço dela às vezes, mas não temos a coragem de convidar ela para ir na nossa célula. A gente paga pelo serviço dela, talvez é manicure, né? Talvez é um mecânico, né? Talvez é o borracheiro, né? Mas a gente não tem coragem, a gente paga, a gente dá dinheiro. Quem gosta de dinheiro aqui? Ih, vocês não gostam não, né? Todo mundo aqui gosta de dinheiro. Aí todo mundo aqui pega aquilo que você gosta, que é o dinheiro, e dá para aquela pessoa. Você às vezes dá, né, pelo serviço daquela pessoa, mas você não tem coragem de convidar aquela pessoa, de criar um diálogo, de tentar se conectar com aquela pessoa, para convidar aquela pessoa para ir para a célula, né? Às vezes a gente chega nesses açougues aí de Curionópolis, irmão, aí tem um crente conversando com o açougueiro. O São Paulo ganhou aí, o Flamengo ganhou, né? Mas o nosso dever como crente, amado, além de conversar sobre o São Paulo e conversar coisas que não tem nada a ver com o reino, é chamar essa pessoa para ir para a casa do Senhor. Amém? Então, amados, fica aí, pessoas aparelho, é aquelas pessoas que quando você for no supermercado, você falar, ó, eu quero R$10 de carne moída, e aí a pessoa colocar para você, e você falar, que Deus lhe abençoa. Aí você vai falando isso direto. Quando dá fé, você está conversando com a pessoa. Quando dá fé, você tem um diálogo com a pessoa. Quando dá fé, você convidou a pessoa para ir para a célula. Amado, às vezes as irmãs vão na frutaria, né, vão na padaria, e fica ali conversando sobre plantas, né, conversa sobre plantas, né, e às vezes a pessoa lá, a outra irmã que está lá na padaria não é nem crente, mas a irmã que está lá comprando um pão é crente, e a gente não chama aquela pessoa para vir para a igreja. Essa é a realidade, né? Eu tiro por mim. Às vezes quando eu estou de folga, eu pego minha moto, irmão, amados, e saio por aí, pelas ruas de Curionópolis, encostando em alguns clientes meus de oficina, e a gente conversa, se deixar a gente passa o dia todo conversando, né? E essa palavra abriu meus olhos, que eu passo o dia todo conversando com o mecânico sobre carro, mas não tenho coragem de abrir a boca. Eu falo, ei, vai ter uma célula lá em casa, vem, vá lá, vai domingo na programação da igreja. Essas são as pessoas aparelhos. Vocês entenderam? Que todas as pessoas que a gente topa na rua é uma oportunidade da gente chamar para vir para o reino de Deus. Aí às vezes o crente quer postar nos status dele lá, como que Deus é bom, mas aí vai no açougue e não chama o açougueiro. Agora você imagina, você vai comprar salsicha para fazer o cachorro quente da célula. Aí o cara colocou lá 5 contos. E aí, irmão, você que é a salsicha do cachorro quente da célula, vai ter comida. Isso aí já criou, vai ter comida, então é bom, né, irmão? Então aí você já chama aí, pois é, vai ter comida aí, você vai, mas a sua família, você vai criando um hábito. Ah, Luca, mas o açougueiro mora no Bairro da Paz, eu moro no Jardim Panorama. Não, irmão, aqui perto do Bairro da Paz, a célula mais próxima que nós tem aqui é da Leusimar, tem da irmã Mara, você ganha ele, depois você manda ele fazer o ID por em outra célula. Amém? Amém? Vai passar um obreiro agora com vocês, entregando um papelzinho para vocês. Vocês guardam aí na cadeira de vocês. Já nós chega lá. Amém ou não, mesmo? Vocês estão devagar demais. Amado, outras pessoas para a gente ganhar para Cristo são as pessoas de ampla estima. Quem são as pessoas de ampla estima na nossa vida? São nossos familiares, amado. Agora eu vou pegar pesado, né? Amado, porque é mais difícil você ganhar o do mundo do que um parente. Eu estou mentindo? Por que será, amado? Porque, amado, às vezes a gente acha que é mais difícil, porque a gente está ali todo dia tendo contato com essa pessoa, né? E essa pessoa que é nosso parente, ela tem dificuldade, amado. É mais fácil ainda, sabe por quê? Porque você sabe qual é a dificuldade dela. Então é mais fácil você trabalhar com essa pessoa, né? São as pessoas especiais para nós. São nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos. Achamos que essas pessoas são mais importantes, mas talvez pensamos que são poucos e já convidamos a todos. Essas pessoas são de grande valor.
tem uma conexão com outra. E se nós enxergamos isso, nossos campos missionários vai ser enorme. Amados, se você começar a enxergar seus familiares como um alvo para Cristo, você vai ter um campo missionário enorme. Porque eu tenho certeza, às vezes tem pessoas aqui que tem um filho, e o amigo do seu filho vai na sua casa, ali já é uma chance de você convidar ele para vir para a igreja, né? Às vezes você tem um pai, né, e o amigo do seu pai vai na sua casa, então já é uma chance de você convidar ele para o reino de Deus. Ah, Lucas, é difícil, amado, ganhar para parente é difícil ganhar parente, mas nem tudo para Deus é impossível, amém? Então essas, amados, são pessoas de ampla estima. Quando você olha para essas pessoas com os olhares de Jesus, você verá que há muitas pessoas que você poderá conectar. Amados, quando nós tiramos a nossa máscara, quando nós tiramos a nossa venda do nosso rosto e começamos a olhar as pessoas com os olhos de Paulo, né, se coloca um minuto sobre a vida de Paulo, que a irmã Mara ministrou ontem, a gente vai ver ao nosso redor inúmeros e muros de pessoas precisando do aconchego de Deus, né, precisando se conectar com o reino de Deus, amém? Amados, agora, o que fazer com cada um desse tipo de pessoa? O que fazer com uma pessoa de autoestima, de autoestima? O que fazer com uma pessoa do cenário? O que fazer com as pessoas do aparelho? Amado, tudo delas tem uma função. O que fazer com as pessoas do cenário? Vamos ler em Atos 29 e 31? Atos 29 ao 31. Atos 29. Amados, é Atos 8, 29. Perdão, Atos 8, 29. Atos 8, 29. Eu quero passar um pouquinho aqui, mano. Aí falei errado, porque eu estava vendo aqui as anotações e estou em Atos 29. Atos 8, 29. Amém? Amados, é um texto. Eu gostaria que toda a igreja lesse comigo no telão. Amém? Então o Espírito Santo diz: amém, né? Amado, aí fala uma passagem de Filipe com um funcionário da Etiópia. O funcionário da Etiópia era uma pessoa cenária. Por quê? Porque ela estava no caminho de Filipe. Amém? Então essa é uma pessoa cenária. Filipe estava andando, o anjo veio, falou com Filipe, e ela estava ao caminho de Filipe. E ela estava lendo as escrituras sagradas, só que aquela pessoa não entendia o que ela estava lendo. É o que acontece hoje, amado. Às vezes a pessoa até conhece falar de Jesus Cristo, até conhece sobre a presença de Deus, mas não sabe como se chegar, não sabe como viver essa experiência. E você pode ser o canal de bênção na vida dessa pessoa. Você pode ser o Filipe dessa pessoa. Amém? Amados, eu tenho certeza que se você pegar a tua bicicleta, ou então você sair de pé na rua, você vai encontrar alguém precisando de uma palavra. Você vai encontrar alguém, igualmente o Filipe encontrou, né? Ele estava lá tentando entender da palavra de Deus e não conseguia, e o anjo veio e direcionou o Filipe para ajudar. Igualmente é a nossa vida. Às vezes tem pessoas que a gente barra conosco no dia a dia, e essa pessoa não sabe o que fazer mais da vida dela, mas essa pessoa, se tiver uma ajuda, ela vai conseguir se conectar com o reino de Deus. Deixa eu lhe perguntar, você está aqui nessa igreja hoje, é porque você ia passando na porta e simplesmente achou bonito esses crentes aqui e entrou aqui para dentro? Não. Se eu descer aqui e perguntar, irmã, quem é que te ganhou para Cristo? Minha mãe. Não, muito bem. Se eu perguntar para essa outra irmã aqui, Foi uma irmã da Assembleia de Deus chamada Helena.
Amado, se eu perguntar a todo mundo aqui, ninguém veio para essa igreja porque achou a igreja bonita. Foi porque usaram alguém, Deus usou alguém para trazer essas pessoas para cá. Amém? Então a gente tem que pegar essa visão para a gente. A gente tem que colocar isso no nosso coração e começar a trabalhar essas pessoas no nosso cenário, essas pessoas no cenário. Precisamos parar de ignorá-las. Não faça que não está vendo elas. Estão todos os dias em seu caminho. Começa a cumprimentar, sorrindo e quebrar as barreiras. Deus vai lhe dar acesso ao coração dela. Mas é o seguinte, amado, você não vai cumprimentar o irmão com a cara feia lá, não. Se você cumprimentar o irmão todo dia, você passa... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês vão trabalhar, ou no dia a dia, tem uma pessoa que vocês passam com ela todo santo dia? Pensa nessa pessoa, tem, não tem? Aí agora, se todo dia você passar com a cara zangada, porque o gás acabou em casa, o marido não te obedece, né? Toda vez que você passar com a cara feia com ela, você vai conseguir ter uma conexão com essa pessoa? Igual o Felipe teve? Não vai, amado. Então passa perto dela a partir de hoje e começa: ei, fulano, bom dia aí, né? Boa tarde, né? E aí, beleza? Bom? Vai criando um hábito dessa pessoa. Amado, nós só vamos conseguir ganhar pessoas para o reino de Deus se nós começar a se conectar e ter uma relação com as pessoas, né? Eu imagino que quando o Eli foi casar com a Ed, ele não chegou lá: ei, nós vamos casar agora. Não foi, mano. Não foi assim. Nem o Rogério chegou lá na casa da mãe da irmã: ei, vou casar com tua filha aqui agora e acabou. Não, mano, não foi assim, né? Eu tenho certeza que não foi dessa forma. Eles fizeram o quê? Se conectaram, foram conversando, tendo diálogo, né? E aí chegaram até aqui hoje. Amém? Então a gente precisamos ser conectados, a gente precisamos ter diálogo com as pessoas, igual o Felipe teve. Amados, o que fazer com as pessoas aparelhos? Alguém lembra o que são as pessoas aparelhos aí ainda? Está em Atos 18, 2 ao 26. Atos 18, 2 ao 26. A igreja toda comigo. Encontrou ali um judeu chamado Aquilo, que era de província, portanto fazia pouco tempo que ele chegado da Itália, com Priscila, sua esposa. Ele tinha saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todo judeu fosse embora de Roma. Paulo foi visto lá. Só um minutinho. Quem foi visto lá? Quem foi visto lá? Paulo foi visto lá. Bora mais pra frente. Amados, Paulo acabou ficando por lá, e lá na frente a gente vai ver o que Paulo ficou fazendo lá. Mas até então, Paulo foi visto por lá. Em todo momento a gente vai ler nesse texto que Paulo não perdia a oportunidade. Amado, Paulo atirava para todo quanto é lado. Se existe uma pessoa que deu mais tiro na Bíblia, foi Paulo, porque Paulo não perdia a oportunidade. E todos os sábados ele falava na sinagoga, procurava convencer os judeus e os não judeus. Amado, ele procurava convencer qualquer um que entrava na ficha dele. Paulo não estava procurando quem era mais bonito ou mais feio, era qualquer um. Se o cara entrou ali, pã, é aquele ali que vai ser meu alvo hoje. Bora lá. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todos o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus. Amados, né, vocês estão lendo e eu já estou falando, tem que ser rápido aqui, vamos passar a noite aqui. É o seguinte, amado, Paulo não perdia tempo, a gente perde muito tempo. Às vezes o irmão quer dar 8 horas e quer estar dormindo, vai para a casa do irmão evangelizar, né, vai buscar um irmão lá. A gente perde muito tempo. Amado, se nós perdesse a metade do tempo que nós perdemos no nosso trabalho, em nossa casa, tentando buscar pessoas igual o Paulo, não tinha mais espaço para crente em Curionópolis. Aliás, não tinha mais espaço para o diabo em Curionópolis, né? Porque aí a cidade toda ia ser crente. O que o diabo ia ficar fazendo aqui? Nada. E tinha que mandar embora, que aí acabou. Bora lá. Mas alguns deles ficaram contra Paulo.
Amados, mas alguns deles ficaram contra Paulo. Amados, na sua carreira cristã, algumas pessoas vão ficar contra você. Nem talvez seja um parente. Aí que você tem que dobrar o joelho e orar mais ainda pela vida dele. Ou então talvez, sabe quem é? É aquele vizinho, que o simples fato de você ser bonito, porque as pessoas que são evangélicas, as pessoas que são cristãos, elas têm uma boniteza diferente dos outros, né? Então talvez as pessoas vão ficar bravas contigo, né, por causa do evangelho. Mas não pode parar, vamos ver. 7. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem. Visto que era chefe da sinagoga, também creu no Senhor, e todas as pessoas da sua casa também creram, e muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Olha, amados, volta lá, irmão. Olha, também creu o Senhor Jesus e todas as pessoas da sua casa. Tá vendo? Foi difícil para esse irmão aí, mas ele ganhou a casa dele para Cristo. É o que vocês vão fazer com a casa de vocês a partir de agora, viu? Vocês vão lá. Amados, ei, isso aqui ele está falando para Paulo, mas não, é para vocês. Agora eu não tenho nada, eu vou fazer igual o Paulo, eu vou bater aqui e sair fora. Vocês, Curionópolis é de vocês, não é minha mais. Eu já ministrei para vocês aqui. Eu vou bater meu paletó aqui e vou embora, e vocês vão ficar com Curionópolis. Deus não está falando isso aqui mais para Paulo, está falando para vocês, está falando para mim, estão falando para vocês, né? Que tem pessoas aqui dentro de Curionópolis que ainda Deus vai fazer um grande reviravolta. Então dizer aí no mundo que quando não dá nada, dá um crente. E é verdade, mano. Se não deu nada lá fora, tem que dar um crente. Porque não há coisa melhor não ser um crente, amado. Né? 11. E levaram ao tribunal. E disseram ao governador: este homem está querendo convencer o povo a adorar o Deus de um modo que entre em nossa lei. Amado, quando ele fala, esse homem quer adorar um Deus que entra sobre a lei, ele está falando o seguinte, que hoje o sistema humano tem as suas leis. Né? O que é ter as leis hoje no sistema humano? É que a pessoa não forma mais uma família, é que a pessoa não seja mais um dizimista na casa, já vai dar o dinheiro para o pastor, né? Só que mesmo assim, Paulo não parava, porque Paulo ia muito além das leis do homem sobre essa terra, amém? E é o que a gente precisa ser. Bora para o versículo 14. Disse de Deus, e se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-lo. Mas começou uma questão de palavras, de nomes, da própria lei de vocês. Resolveram mesmo, eu não vou ser juiz nesse assunto. Em seguida expulsaram do tribunal. Então eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e surraram diante do tribunal. Porém Galias não se importou com isso. Pode continuar.
Eles chegaram à cidade de Éfeso, e Priscila e Aquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Eu vou ler meio rápido, irmão, porque não tem mais administração. Então lhe pediram que ficasse com eles, mas o tempo, porém, ele não quis. E quando foi embora, disse: eu voltarei, se Deus quiser. Então Paulo embarcou, partiu dele de Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali fez uma curta visita à igreja, depois seguiu para Antioquia da Síria. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora, atravessou a província de Galácia, e distrito de Frígio, indo de um lugar para outro, animando todos os cristãos. Amado, preste atenção, ele fez o quê? Ele iria de um lugar para outro, balançando os esqueletos dos cristãos naquele tempo. E às vezes, agora esse aqui já é para quem é crente de 20, 50 anos, para aquele crente de 50 anos que está aqui na igreja sem fazer nada. Aqui não tem, graças a Deus, todo mundo aqui trabalha. Amado, Paulo, quando o irmão estava cansado, ele visitava o irmão e sacudia a vida do irmão. Não é o que a gente tem que fazer. Amado, se você vê o irmão parado, desanimado, não deixe ele cair, não fale da vida dele, não fale que ele está pecando, não fale que ele é um perturbado, agita a vida dele, começa a orar pela vida dele, amém? E judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem, tinha um conhecimento profundo das escrituras sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com um grande entusiasmo. E seu ensinamento a respeito de Jesus era correto, porém conhecido somente no batismo de João. E ele começou a falar com coragem na sinagoga, e Priscila e seu marido, Áquila, ouviram falar então, e levaram para a casa dele, e lhe explicaram melhor o caminho de Deus, tá vendo? Esses discípulos aí foram até ele, e começaram a explicar melhor sobre as coisas, maravilhas do reino de Deus. É o que a gente precisa. Amado, se tem um novo convertido na igreja, não deixe ele para trás, chame ele, e comece a passar as coordenadas do reino de Deus para ele, amém? Cada vez que você for a um restaurante, vê um garçom, não olhe com os olhos comuns para ele, amados, olha com os olhos de Cristo. Sabe que tudo aquilo que a gente acabou de ler foi quando Paulo estava passando, é como se Paulo estivesse passando na rua de Curionópolis, na rua Castanheira, no lanche Amazonas, e vê meio mundo de gente bebendo suco de maracujá. E ele não ficou contente com o povo lá bebendo suco de maracujá, e foi lá e falou do reino de Deus. Né? É como se Paulo tivesse sentado em algo, no restaurante, e visse o garçom servir ele, e ele ia falar do reino de Deus. E às vezes, amado, a gente vai num restaurante, às vezes a gente quer comer um lanchezinho lá do açaí, né? Vocês gostam, né? Mas não querem falar do reino de Deus para as pessoas que trabalham lá. Isso não é verdade? Porque eu mesmo nunca falei não, irmão. Se Paulo tivesse aqui, eu já ia levar uma ripada na cabeça, porque eu nunca falei. Ou tanto que a gente é imperfeito. Só que a partir de hoje, eu tenho certeza que isso vai mudar sobre essa igreja de Curionópolis, amém? Amém. Amados, às vezes você está lá no restaurante, elogia o garçom, né? Elogia uma pessoa que está te servindo, né? Amado, a cidade aqui em Curionópolis é pequena, todo mundo se conhece. Se eu chegar bem ali, no meio de Curionópolis e falar: ei, vou usar uma pessoa que não é muito conhecida aqui, para não dizer que, né, que é fácil, mas bora usar o Regiane Pacheco. Vamos usar esse irmão aí. Irmão, se a gente perguntar, uma pessoa vai dizer assim: não, eu não conheço esse irmão não, mas tu vai na casa do Eli, que é filho do sobrinho poeta, que não tem nada a ver com a história, vai falar dessa forma. Mas você vai: não, mas eu não sei onde mora o Eli. Não, vai na casa do pai dele, que mora na Brasil. Aí na Brasil você vai para lá. Mano, era dessa maneira que a gente vai criando, a se conectar com as pessoas, né? Quando a fé você está na casa do Pacheco, lá na célula dele. Quando a fé você já é um discípulo dele, né? Porque aonde Paulo passava, os discípulos de Paulo, independente de quem fosse, ele se conectava com as pessoas, ele via as pessoas, cada pessoa no caminho de Paulo, no caminho de Áquilas, no caminho dos seus discípulos, todos eles eram um alvo para Cristo, amém? Agora abre em Atos 16, 13. Amado, essas são as pessoas do aparelho que a gente estava falando, viu? Anote aí. Em Atos 13, 16, 15. Vamos ler. Ele começou a falar com coragem. Não. Atos
13, 16. Atos 16. Atos 16, 13 ao 15. Atos 16, 13 ao 15. Amém? Atos 16, 13. Nós sábios saíram da cidade, fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração aos judeus, dos judeus. Sentamos ou começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Amados, para aqui. Às vezes a pessoa sai de casa, né, com a cara deste tamanho, né, e aí não tenta se conectar com ninguém. Será que vai achar uma pessoa para trazer para o reino de Deus? Não vai. Então a gente vê aqui, ó, nos sábios saíram cedo. Paulo saiu cedo e foram procurar um lugar de oração. Em 14. Uma daquelas mulheres que estava ali ouvindo era Lídia, uma vendedora de purpurina da cidade de Tiatira. Ele adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela porque compreendesse o que Paulo dizia. Amado, eu tenho certeza, se você não sabe falar, mas se você sair de casa falando que vai ganhar alguém para Cristo, Deus vai abrir a mente da pessoa que você for conversar com ela. Tem pessoas que têm dificuldade de falar com a outra. Eu tenho dificuldade de fazer amigos, amado. Né? Quando eu estudava no tempo da escola, eu era solitário, porque eu tinha dificuldade. Né? Ainda tenho. Mas eu tenho certeza, amado, que no dia que você colocar diante da presença de Deus e falar: Senhor, abre meus olhos espirituais para me ganhar pessoas para Cristo, Deus já vai na frente e já vai dar uma mordidinha no coração daquela pessoa, para que quando você falar do amor de Cristo, a pessoa já está com o coração cheio da presença dele. Amém? 15. Ela é uma pessoa da sua casa, foram batizadas. Depois Lídia nos convidou, dizendo: venha, fique na minha casa, sei que você acha que é de mim fato. Eu creio que o Senhor assim. Ele nos convenceu de ficar na casa dela. Amado, a importância de um convite na vida do ser humano com outro é significativo, porque tudo acontece através de um convite. Toda hora eu estou repetindo aqui: ganhar pessoas, conectar pessoas. Por quê, amado? Porque você não vai conseguir ganhar, você não vai conseguir solidar pessoas se você não mandar um convite, se você não fazer diálogo com a pessoa, se você não conversa com a pessoa. Amém? Essas são pessoas, aparelhos, né? São pessoas, é o garçom, é o cara que arruma sua bicicleta, é o cara que arruma seu pneu, é o borracheiro, né? É o motorista do Uber. Aqui nem tem Uber, né? Mas quando vocês vão para Paraupé, vocês usam o Uber, né? Porque vocês não gostam de andar no sol quente, né? Bora lá. C. O que fazer com as pessoas de ampla estima? O que fazer com as pessoas de ampla estima? Qual a sua atitude em relação ao membro da sua família? Todas as famílias são iguais? Todas as famílias têm pessoas com problema. Comece a enxergar essas pessoas com olhos de Cristo. Amado, comece a enxergar as pessoas da casa de vocês com os olhos de Cristo, mesmo aquele que você acha que não tem mais salvação na vida dele. Amado, se eu perguntar para vocês agora, pense num familiar que vocês acham que não tem mais salvação, porque ele é tão perturbado às vezes, que você acha que ele não tem mais salvação. Toda família tem. Não, meu irmão, né? Às vezes chega lá em casa, a Kate briga comigo, quando eu estou ministrando aqui, que eu falo essas palavras. Não, mas é porque a gente tem que falar da jeito que as pessoas vão entender. Toda família, às vezes, tem aquele que é meio difícil. Aí as pessoas, às vezes, não, fulano é difícil. Não, fulano não é difícil, fulano está com problema, né? E essa pessoa tem que ser ganhada para Cristo urgente. Eu tenho certeza, amado, que quando você colocar o joelho no chão, querer ganhar essa pessoa para o reino de Deus, essa pessoa vai viver uma nova vida na vida dela. Vai ser um novo cristão, vai ser uma nova pessoa, amém? Amados, quem entendeu aquilo que eu tentei ministrar aqui? Né? Nós falamos de pessoas cenário, pessoas aparelhos, né? E pessoas de ampla estima, que são nossos familiares. Agora todo mundo recebeu um papel aí? Né? Irmã, eu não recebi não, me empresta teu aqui, irmã, você não me deu não. Amado, todo mundo recebeu, ó, aqui ó, quem são alvos? Quem são alvos? Aí agora você vai aí e vai anotar quem são os alvos de pessoas cenárias. Você vai anotar aí rapidão, que o meu tempo aqui acabou, eu já estou quase sacudindo aqui o paletó para ir embora. E aí vocês vão ficar com Curionópolis é de vocês. Nota aí, quem são as pessoas cenárias? As pessoas cenárias
Aquele vizinho, coloca o nome do vizinho perturbador aí. Coloca o nome daquele vizinho que tira o teu sono. Coloca aí. Quem não tem caneta aí vai pedindo para o outro emprestado. Não demora muito não coloca, só coloca uns 2. 2 pessoas já é suficiente. Porque cada um, se um ganhar, é por isso que é importante trazer caneta para a igreja. Seus pastores já falaram isso. Né? Vamos rabiscar com o dedo aí. Né? Pega uma caneta emprestada. Irmão, eu estou ministrando aqui. Enquanto vocês não colocar o nome, eu não vou sair daqui. Aí a igreja, o culto vai terminar meia-noite. Aí vocês vão dizer que eu falo muito. Não, é vocês que não trazem a caneta para a igreja. Colocaram o nome de 2 pessoas cenário aí, que são as pessoas, né? Que o vizinho lá. Se você não sabe o nome dele, então coloca vizinho, que me incomoda. Eu vou ganhar ele para Cristo. Amém? O segundo, quais as pessoas aparelhos? Vocês lembram quem são as pessoas aparelho? São aquelas pessoas, o cara lá do mercado, o cara da frutaria, o predeiro que arruma a sua casa, né? O borracheiro, né? O cara da, olha, eu passo, lembra, o cara da internet. Eu tenho certeza que você sabe o nome do cara da internet, porque eu lá de casa eu tenho conexão online com ele. Pois é, coloca o nome dele aí. São esse tipo de pessoas que o Cristo quer ganhar, amado. Amado, o Cristo não quer ganhar o camarada que está lá em Paraupeba, não, que nós não moramos lá, nós moramos aqui. Entendeu? Quem colocaram aí? Agora é o seguinte, o terceiro aí, quem são as pessoas da ampla estima? Essa pessoa da ampla estima são seus familiares. Coloca aí o nome de um familiar seu. O nome de um familiar. O nome de um familiar. Todo mundo colocou? Pessoas cenário, pessoas aparelho e pessoas de alta estima, que são nossos familiares. Quem colocou mais de 4 aí, levanta a mão. Quem colocou mais de 4? Ih, ninguém colocou não. Que troço. Ei, mano, se Paulo tivesse aqui, você estava levando uma tijolada. E eu também, porque eu não coloquei, mano. Eu também estava levando a tijolada de Paulo. Né? Mano, é importante, coloca. Agora eu vou chamar toda a igreja para ficar de pé. Amado, e esse papel, você não vai jogar esse papel fora. Se você crê em Deus, se você leva a palavra de Deus a sério, você vai guardar o nome dessa pessoa que você colocou aqui, vai colocar na sua Bíblia, e todos os dias você vai orar por essa pessoa. E eu creio, amado, que na próxima conferência que nós tiver aqui, eu faço discípulo, alguém desse nome vai ser ganhado para Cristo, amém? Né? Agora, amados, a gente vai fazer a nossa oração, né? E a gente vai fazer oração não é para ganhar somente Curionópolis, não. A gente vai fazer oração para ganhar as pessoas que estão aqui, porque não adianta nós chegar aqui na frente e orar: Senhor, ganha Curionópolis, eu vou ganhar Curionópolis, se você não consegue ganhar as pessoas que estão aqui, irmão. Se você orar pedindo para Deus ganhar Curionópolis e não orar para Deus ganhar somente as pessoas que estão aqui, irmão, larga essa carreira, que você está no lugar errado. Porque primeiro você tem que ganhar as pessoas que estão próximas. E você ganhando essas pessoas que estão próximas, você vai gerando um círculo maior ainda, e aí você vai ganhando mais e mais. Canto da Fé, Curionópolis está sob a sua liderança. Amém? As luzes aqui, queria que alguém me auxiliasse nas luzes. Vamos começar a orar aqui agora. Amado, pega o seu papel e apresenta. Senhor Deus, Pai, tudo que foi ministrado aqui essa noite ainda vai ser, tudo aquilo que já foi ministrado no dia anterior, Pai, que se cumpre sobre Curionópolis, Pai. Ô Senhor, que cada nome que foi colocado aqui, Pai, que esses nomes, Pai, venha se render aos pés de Cristo, Pai. Senhor, que nós podemos ser igualmente Paulo e seu discípulo, Pai, porque Paulo, Pai, aonde ele passava, ele via um alvo para Cristo. Aonde Paulo passava, ele atirava mesmo em pessoas para ganhar para Cristo. Oh Senhor, que podemos ter essa semelhança que Paulo teve, Senhor, que podemos ter reverência que Paulo teve de ganhar pessoas, Senhor. Oh Pai, oh Senhor, que você tira do meu coração, que você tira do nosso coração o ego de querer só ir para o céu sozinho. Oh amado, porque nós não devemos ir para o céu sozinho,
porque nós não devemos querer as coisas do reino de Deus só pra gente. Cada pessoa que foi ganhada um dia, Espírito Santo, essa pessoa foi ganhada porque alguém chorou, porque alguém colocou ela diante da tua presença, Pai. Ô Senhor, da mesma forma, Pai, que um dia o Senhor usou pessoas para me ganhar para Cristo, da mesma forma que um dia o Senhor usou pessoas para ganhar a minha casa, a minha família para Cristo, Pai, eu oro agora, Pai, te pedindo, Pai, use pessoas dessa igreja, não é da igreja de Curió, não é da igreja de Serra Pelada, nem de Paraupeba, nem de Marabá não, Pai, é dessa igreja, Senhor. Oh, Pai, porque sobre essa igreja há pessoas com capacidade de ganhar um bairro inteiro, há pessoas com capacidade de ganhar Curionópolis, Pai, para o teu reino, Senhor. Oh, Pai, que as portas dos céus, de coração dessas pessoas que foi colocada nesse envelope, Pai, elas vão começar a sentir algo diferente, Pai. E eu profetizo diante do teu reino, Pai, que na nossa próxima conferência, ou alguma dessas pessoas que foi colocado o nome aqui, vai estar aqui na nossa conferência, Pai, porque nós declaramos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos tornamos